A paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus, agradecer esse Deus Todo-Poderoso que é Criador dos céus e da terra. Vamos adorar a Deus, só Ele é Senhor. A paz do Senhor, assim, vamos começar adorando ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para adorar o nome desse Deus maravilhoso. Por isso eu quero nesse momento estar orando, colocando a vida de cada família que vai estar nos ouvindo, que vai estar prestando atenção na palavra do Senhor, que tem algo para falar a cada casa, a cada vida, porque Tu és um Deus, ó Pai, soberano. Tu és o Deus de ontem, o Deus de hoje, será o Deus eternamente. Não existe outro Deus além daquele que criou os céus e a terra, que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra, é aquele que nos chama para junto dele, aquele que veio morar dentro de nós através do Espírito Santo. Faça, Senhor Deus, nesse momento, em que cada casa que receba esta oração, Senhor Deus, para que possa, Senhor Deus, entrar a Tua palavra, para que a Tua graça possa movimentar os corações. Se há alguém doente, se há alguém enfermo, se há alguém, Senhor Deus, precisando de uma ajuda, ou um socorro bem presente na hora da dificuldade, o Senhor, Pai, em nome de Jesus, envia os seus anjos agora, meu Deus, e tira toda a enfermidade, tira todo o problema, Pai. Se há alguma pessoa que às vezes tenta até o suicídio, está desesperada, se vier aqui e está ouvindo, nós repreendemos o espírito de morte, o espírito de suicídio e suicida, em nome de Jesus. Pessoas que estão com Covid, pessoas que estão com câncer, Pai, visita cada uma delas, ó Pai. Visita os hospitais, ó Pai. Faça com que, Pai, cada pessoa que ali possa ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, neste momento seja socorrido pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, coloca a vida do Valmir, Pai. Valmir também que está enfermo na nossa igreja, Pai, que precisa dos Teus cuidados, meu Deus. Eu sei que os cuidados médicos são bons, são ótimos, mas o melhor cuidado é o médico dos médicos, é Jesus de Nazaré.
Senhor, fala conosco, Paizinho. Coloca, Senhor Deus, nossa vida diante do Senhor, Pai, para que a Tua graça venha sobre nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Fala conosco agora, Pai. Traz para nós, ó Pai, a Tua presença, Senhor. Porque a Tua presença, Senhor Deus, ela representa muito para a nossa vida. Sem Ti não somos nada, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca no nosso coração, Senhor Deus. Toca, Senhor Deus. Toca agora, Jesus. E manifesta o Teu poder. Porque nos rendemos à Tua graça. Nos rendemos ao Teu poder. Nos rendemos, ó Pai, aquilo que mais importa, Senhor Deus, que é a Tua presença. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluias.
Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, estamos na presença do Senhor, louvando o nosso Deus maravilhoso, nosso Pai eterno, aquele que nos deu a vida, deu o seu Filho por nós. Se Jesus Cristo deu a vida dele por nós, o que mais ele poderia nos dar? Misericórdia, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, amados, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Amém, queridos? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Vamos ver o versículo 25 e o versículo 26. Amém? Diz a palavra do Senhor: porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém? Fala conosco, papai do céu. Explica para nós o que significa o último inimigo a ser destruído é a morte. Amém, queridos? O apóstolo Paulo aqui está trazendo uma revelação que muitos não entendem, que a morte é a nossa inimiga. Se ela é nossa inimiga, ela também é uma personagem. Não é somente algo abstrato, algo que a gente possa sentir, ou seja, algo que possa só ser intocável pelo homem, tá? Mas ela existe de uma forma tão concreta que Paulo chama ela de inimiga. Inimiga não somente porque ela destrói a vida, não só porque ela tira a vida de um ser humano, mas existem fatores que a gente precisa entender, porque Paulo falou que vai ser o último inimigo a ser destruído. Então, como a morte pode ser destruída? Como que ela pode ser destruída? Existe algo que destrói a morte? Então nós temos que estudar um pouco, ler a Bíblia, para entender como nós possamos viver neste mundo, sabendo que isto é possível. Porque nós, quando lemos a Bíblia, nós achamos que a Bíblia é algo que somente fala de Jesus Cristo e que não tem nenhuma legalidade espiritual. Ninguém considera a Bíblia como uma ciência, porque não pode considerar, porque nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus pela fé e não por outro qualquer motivo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí para a gente poder ler um pouco lá no princípio, ao princípio de tudo. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Amém? Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17 diz o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem que de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, uma coisa a gente pode entender nesse texto de Deus, a Pai do Senhor Rita, a Pai do Senhor Valmir, entendermos desse texto. Chama aí o nosso irmão Luiz César para assistir, é muito importante.
Como que nós estamos lendo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, que diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Paulo aqui está tratando a morte, que ela pode ser destruída. Pode destruir a morte. A morte é uma coisa, é uma consequência da vida. Todos nós vamos morrer, somos fadados a morrer, mas por que Deus permite isso? Por que isso acontece? E por que ela será a última? Então vamos ver aqui, amados. No capítulo 2, versículo 16 e 17, aqui nós no Gênesis, Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus fala aqui que o homem pode comer da árvore do jardim, de toda a árvore do jardim ele pode comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal ele não deve comer, porque no dia que comer, certamente morrerá. Então, primeira coisa, quando a gente lê isso aqui, a gente sabe que o homem que Deus criou, ele não ia morrer se não comesse a árvore do centro do jardim. Concorda comigo? Amém? Então, Deus falou, mas isso é história da carochinha, tal e tal. É por isso que as pessoas morrem, por desobediência à palavra de Deus. Por isso a morte entrou no mundo, por desobediência à vida. Porque quem é vida e quem deu a vida foi Deus. Se não creem na Bíblia, creem pelo menos na morte. Se creem em Deus, você vai crer na vida. Porque se você soubesse, ou se não soubesse, de nada, e te dissesse, você nasceu de uma mulher que ficou 9 meses, era uma semente que germinou e foi criando olhos, cabeça, tudo, e se tornou um ser pensante, ficando 9 meses preparado na barriga de uma mulher, talvez você ficaria assim espantado e falaria, não, isso não é possível. Então, as coisas, nós temos que ser guiados por algo que é a verdade. Senão você vive debaixo da mentira. Eu não vou ler a Bíblia toda aqui para poder te afirmar isso. A Bíblia ela é muito repleta de versículos que conduzem nesta direção. Então vamos lá. Se Deus ordenou o homem para comer de tudo que pudesse do jardim, se comesse a santa árvore morreria, quer dizer, se ele não comesse a árvore do jardim, a recíproca, a gente chama em português, é verdadeira. Se ele não comesse, ele não morreria. Aí nós entramos no capítulo 3, no versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Agora, quem é a serpente? Se você for lá em Apocalipse, capítulo 20, você não precisa abrir agora, pode anotar. O versículo 2, tem também no capítulo 12, fala a mesma coisa. Que Deus segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então ele fala aqui que o Deus segurou a serpente, a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás. Ou seja, ele está se referindo a esta serpente que disse à mulher, se você comer, você certamente não morrerá. Então, amados, aqui é que começa a vida do espírito de morte. Aqui há uma legalização para que um anjo de Satanás pudesse representar
a morte. Ele entra dentro da pessoa e tira, substitui a vida. Ou seja, a morte, ela tem poder. A morte é um anjo de Satanás. A morte, ela vem do mal. Vem da desobediência. Então aqui nós temos aqui claramente que ele diz: se você comer, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Quando você se torna conhecedor do bem e do mal, você fica numa sinuca de bico, você fica numa encruzilhada, você fica com a justiça nas mãos, escolhendo o que você faz, escolhendo fazer o bem ou escolhendo fazer o mal, sendo igual a Deus. Só que você nunca pode ser igual a Deus. Nós somos dependentes do nosso Criador. Aí aqui começa toda a desobediência do ser humano. Amém, Rita? A desobediência do ser humano. Porque quando ele decide que o homem que vai escolher o seu caminho, vai dizer que a Eva aqui nesse momento ela comeu da fruta, ela desobedeceu. Mas ontem eu falei na igreja sobre visão. Eva morreu? Não, ela continuou viva. Viva, mas com a semente da morte. Viva, mas condenada a morrer. Porque ela desobedeceu e comeu da árvore que não tinha que comer e desobedeceu a palavra do Criador. Isto entrou dentro dela. Em Romanos, capítulo 15, Romanos capítulo 6, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom da graça de Deus foi a vida eterna. Mas como seria que a gente vivesse eternamente? A gente nunca vai conseguir com esta mente maliciosa, porque quando você se tornou conhecimento do bem e do mal, a primeira providência que tomou Eva e Adão foram, quando Deus foi visitar eles se esconderam, estavam com vergonha. Aí Deus falou assim: o que houve? Vocês comeram da árvore que está no centro do jardim? Pergunto eu a você. Deus perguntou, mas Deus não sabia? Lógico que sabia. Perguntou para ouvir do homem. Por isso que a palavra de Deus nós temos que profetizar, proferir com a nossa boca. Por isso que você não sabe que a fé não remove montanhas. A Bíblia diz que se você disser a este monte, mova-te daqui para ali, ele se moverá. Mas você tem que pronunciar. Da mesma forma, quando Deus perguntou, vocês comeram da árvore do centro do jardim? Deus sabia. O que Adão falou? Não, a mulher que tu me deste, ela comeu. Já começou a malícia a entrar. E ele não é o responsável pela sua mulher, pela sua esposa? Ele não foi conivente? Foi. Então, amados, essa é uma história que nós possamos contar aqui diversas vezes. Se você não crê, você não aceita, não recebe isso. Mas aí quando ele chega, Luiz César, Pai do Senhor, Luiz César. Então você tem que entender, tem que abrir o coração para entender que o bem e o mal, eles não podem existir. Quando ele existiu dentro de nós, nós ficamos escolhendo. Mas quando Deus só falava do bem, a gente não conhecia o mal. Não era uma coisa proibitiva. Era uma coisa que a gente não conhecia. Quando você conhecia só o bem, você só vivia pelo bem. Hoje você sabe de uma notícia ruim, aí você sabe, tem alguma coisa para acontecer. Então você sabe
que se você andar com Deus, nada de mal vai te acontecer. Por isso que lá no livro de Apocalipse, ele fala, a promessa de Deus é que você nunca mais morrerá. Porque Deus teve um plano para salvar a nossa vida. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Então, o salário do pecado é a morte. Eu parei só aqui, mas tem a continuação desse versículo. Tá? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Né? Então, isso tudo aconteceu para que a gente possa, eu estou explicando para que você possa entender como que a morte entrou. Ela entrou através de Satanás, através do diabo, a antiga serpente, que era o diabo, que é o dragão. São símbolos da malignidade do diabo. Né? Então, ele entrou. Aí, a legalidade que ele teve é de fazer o seguinte, como ele desobedeceu a Deus, Satanás teve autoridade para colocar a semente da morte dentro da mulher. Foi o homem, disse que foi a mulher que indicou ele, que levou ele a fazer o pecado, tentando. E a mulher falou que foi a serpente. E aí Deus falou assim, serpente, tu és maldita todos os dias, a partir de agora você vai comer do pó da terra, vai rastejar. Eu nem sei como é que era a serpente antes, talvez ela não fosse uma serpente como a gente vê hoje. Mas o que ele está falando dessa serpente não é a serpente. Ele diz que depois fala assim, né, você será inimiga. A gente vai abrir aqui a Bíblia aqui agora e vamos ver no capítulo 3 de Gênesis novamente, mais uma vez. Capítulo 3 de Gênesis, no versículo 17. Por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido a árvore que eu tinha ordenado que não comeste, maldita é a terra, por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá da erva do campo. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, o trabalho. Mas, pastor, a gente não trabalha. Eu não sei como é que seria, amados. Não me perguntem porque eu não vivi no paraíso. Mas uma coisa é certa, que essa canseira, essas obrigações não teria antes do pecado entrar, da morte entrar. Até que volte para a terra, pois dela você foi formado da terra, porque você é pó e ao pó voltará. Então, amados, aqui é a condenação do homem por causa da desobediência. E o homem deu à mulher o nome de Eva. Deixa eu continuar aqui, outro texto aqui no capítulo sobre a serpente. Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, aqui nós temos a inimizade da serpente. Mas que serpente é essa? A serpente é Satanás, como nós lemos em Apocalipse. Então nós temos um inimigo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a sua luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades que vivem nas regiões celestiais, que é Satanás e seus anjos, que pelejam para destruir a criação de Deus, que somos nós somos criação de Deus. Mas isso não fica só aqui. Né? No livro de Romanos, capítulo 5, a gente vai ver a solução de Deus para esse problema. Romanos, capítulo 5, diz o seguinte, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, chamado Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte,
assim também a morte passou a toda a humanidade. Por quê? Como o próprio Deus falou, você será inimiga, você terá um inimigo, a mulher. De toda a descendência da mulher é inimiga da morte. Quem quer a morte? Quem deseja a morte? Então a morte se tornou o nosso inimigo. Mas por quê? Porque ela é um espírito maligno. Ela é o diabo. Representa a morte, as trevas. E é por isso que nós vamos entender aquele versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Amém? É por isso que eu tive que passar todo esse passo a passo para você. Agora você vai ver aqui, no próprio capítulo 5, no versículo 17, diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, por mais, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, o plano de Deus foi o quê? Eu tenho que ter alguém que vença a morte. Vencendo a morte, ele vai ser o caminho para que todos aqueles que forem através de Jesus Cristo também encontrarão o caminho para vencer a morte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus passou pela morte, mas venceu a morte porque ressuscitou. Presta bem atenção, tudo que estamos montando aqui, passo a passo, para você entender qual é o projeto de Deus, né? Por um homem que pecou e desobedeceu, entrou o inimigo de Deus para entrar através da mentira, porque ele é o pai da mentira, como diz Jesus Cristo, em Mateus capítulo 8, versículo 44, Mateus capítulo 10, né? Então, quer dizer, João 8, 44, João capítulo 10. Então, ali você vê que ele é o pai da mentira. Ele mentiu para Eva, dizendo, mas ele não mentiu assim, você não vai morrer carnalmente, você vai estar vivo, como nós estamos vivos. Como muitos estão vivos, mas por dentro, se não tiver o Espírito de Deus, a pessoa está morta, porque não vai ressuscitar. Vamos lá, pessoal, em nome de Jesus, vamos entender aqui. Nós vamos mais uma vez aqui. Então, o primeiro Adão, o primeiro homem, o primeiro Adão. Mas Deus fez um plano para o segundo e o último Adão. O último Adão é Jesus. Ou seja, ele colocou como a morte entrou por um homem, como a ofensa e o pecado por um homem também vai entrar a salvação. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus foi ele enviar o Espírito dele para fecundar a Maria. E dela nasceu o Filho de Deus, Jesus Cristo, para poder ser o segundo Adão. Como foi lá no paraíso, também Jesus nasceu de forma sobrenatural através de Deus. Esse veio para ser o Salvador, para não pecar contra Deus. Porque ele não pecando, ele não vai, o espírito da morte não tem poder sobre ele. Mas ele morreu, mas ele ressuscitou. É como se fosse uma sentença que morre pelo homem, nasce, renasce por Deus. Você está absolvido. Você morreu na carne, mas o seu espírito está vivo e eu te darei um novo corpo. É legalidade, é como se fosse algo mesmo dentro da advocacia, dentro do direito humano. Ele veio como segundo Adão. Pastor, aonde está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 15, novamente, nós vamos voltar aqui
para entender, em nome de Jesus, capítulo 15, no versículo, nós vamos ver aqui, ó. Amém, glória a Deus. Versículo 42. Porque, capítulo 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo da corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia na desonra, ressuscita na glória. Semeia na fraqueza, ressuscita em poder. Semeia no corpo natural, ressuscita no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, que é Jesus, é o espírito vivificante, ou seja, espírito que dá vida. Então, existe o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. E ele diz aqui, continua: o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial, porque aceitamos Jesus e recebemos ele em nossa vida. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se vestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês nunca será vão. Amém, querido? Não sei se vocês compreenderam, mas aqui está a explicação que o último Adão é Jesus. Ele substitui, ele veio consertar o que o primeiro não fez. A desobediência de um, a ofensa de um que trouxe a morte, a graça do outro trouxe a vida eterna novamente. Só que existe um caminho só, que é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amados, quando você abre seu coração, você pergunta para Deus: Deus, isso é verdade? É assim que funciona? E tem outros textos que eu poderia citar para vocês aqui, muitos outros textos, como Paulo escreveu em Efésios, capítulo 1, que diz aqui, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, diz assim: vamos ver o versículo 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação,
tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da vossa herança, até quando Deus resgatar a sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, nós seremos propriedade de Deus novamente. Aí Deus vai nos resgatar e vai levar para o paraíso de novo. Uma vida como foi no princípio. O último Adão vai fazer isso. Pastor, mas por que o último inimigo vai ser vencido é a morte? Você já sabe que é o último inimigo, né? Já falamos que é Satanás e seus anjos estão dirigidos. Mas o último é o espírito de morte. Porque para tirar a morte, não pode haver mais pecado. A morte é uma consequência. Infelizmente, a morte se tornou um meio da qual Deus permite que muitos são tragados pela morte. Muitos, por exemplo, aqueles que são condenados que não voltarão de novo. Né? Por isso que Jesus é o único que vai ficar. Ele deu várias parábolas dizendo assim, você no dia da colheita, o reino de Deus é considerado a um pescador que jogou a rede. Pegou peixes bons e peixes ruins. Os ruins eles lançaram fora, os bons ele recolheu para ele. Ou seja, aqueles que forem de Jesus, que nasceram de novo, é a oportunidade da sua salvação. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz tranquilamente, né? Com certeza absoluta, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o último inimigo é porque depois que for destruída a morte, ninguém mais morrerá. Só ficarão aqueles da rede, a parábola da rede, que são bons e que não vão mais comer do centro da árvore do jardim, que entenderam o propósito de Deus, que viveram para Deus e que receberam novamente o Espírito lá do paraíso, antes de comer da árvore proibida, da árvore que trazia a morte. Amém, queridos? Senhor, obrigado, Jesus, por esse momento de estar aqui com teus filhos, para trazer não só teus filhos, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, que possam estudar, que possam não somente acreditar em mim, mas que fale com o Senhor trancado no seu próprio quarto. Como eu fiz, eu não acreditava nisso. E o Senhor, quando eu abri meu coração, falou assim, eu não quero questionar, eu quero entender o teu propósito na minha vida. E quando eu fiz isso, a minha vida mudou, a minha visão mudou. Os meus olhos viram a Deus. E a partir daí nunca mais eu quero participar de uma vida sem Deus. Eu quero crer na palavra, na Bíblia e viver por ela e para ela. Em nome de Jesus. Senhor, fala com cada um dos teus filhos. Eu estendo nas minhas mãos, ó Pai, que tu me fizeste muitos milagres, mostrando que o Senhor está aqui na terra ainda, operando os mesmos sinais que operou há tanto tempo atrás. O Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Tu nos deu autoridade, Senhor, para curar enfermos. E é por isso, Pai, em nome de Jesus, que todo enfermo que ouvir a minha voz agora, não é mais a minha, é a voz de Jesus, que entra no seu lar com a luz de Cristo, para afastar todo o poder das trevas, todo espírito maligno, toda doença, tudo aquilo que tenta matar, roubar e destruir, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Para que você possa reinar com Cristo. Um dia será um príncipe, será filho de Deus. Recebe essa palavra do teu agora. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais ele fará. Não questione, apenas ouça o que ele tem para te dizer. Ouça, que quando a gente fica com os ouvidos tapados, que nem Eva, que deixou a palavra para ouvir o diabo,
São muitas vozes que existem no mundo, mas uma só voz, a voz do Espírito de Deus, a voz de Deus é que faz você viver. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre contigo. Que a glória de Deus se manifeste não somente hoje, mas amanhã e todos os dias da sua vida. Mas que você tenha uma experiência pessoal com Ele. Não acredite em mim não, acredita naquele que está falando contigo, aquele que está entrando, batendo no teu coração para você abrir a porta do teu coração e receber essa graça de Deus. Eu te abençoo, eu declaro a vida de Deus em você, a vida de Cristo na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos vocês, né? Que compartilha esse estudo com outras pessoas, né? Eu não consegui compartilhar aqui hoje, tentei, mas não consegui. Mas eu vou botar no YouTube. Deus abençoe. Fique na paz de Jesus. Buenas noches. A paz.